Bom, começando agora nossa live com Privacy Heroes. Para quem não sabe, Privacy Heroes é o nome que a gente carinhosamente dá para os nossos alunos do curso LGPD Pro ou LGPD para profissionais. E estamos aqui agora voltando, retomando com essas lives para que a gente possa trazer aí alguns desafios, algumas questões diárias que a gente tem encontrado, enfrentado. E trago aqui hoje o Leonardo Fraga para a gente falar sobre os desafios do encarregado de proteção de dados pessoais. Vou pedir para ele se apresentar aqui, para ele entrar aqui, já vou convidá-lo, mas antes queria lembrar vocês que esse mês agora de agosto eu abri algumas vagas de mentoria, tá? São bem poucas vagas mesmo, mentoria individual. Então, quem quiser saber mais sobre isso, me manda no direct, me manda lá uma mensagem no direct, que eu vou explicar como que vai funcionar, tá bom? Deixa eu convidar aqui Leonardo. Olá, Olá, bom bom dia a todos. dia! Deixa eu só aumentar o volume aqui. Pronto. Agora sim, estão me ouvindo bem? Então tá bom, então Tá tá bom. sim, tá Bom, ótimo. primeiramente, queria agradecer, Denise, pelo convite. É, Pô, eu sou um cara que eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Denise já há alguns anos. Tem uns 2 anos que eu venho, como é que eu posso dizer, acompanhando, não vou falar nem stalkeando, acompanhando no Instagram ali as postagens de maneira muito profissional, de maneira muito competente. E, bom, agora receber esse convite para fazer uma live com você, que para mim é uma referência, uma pessoa que está aí no mercado de LGPD já desde o início, viu nascer o bebê, entendeu? É um privilégio. Muito obrigado pelo convite, Denise. Ai, que bom. Eu lembro da gente trocava muitas ideias também já ali no direct, né? Às vezes você perguntava alguma coisa e a gente sabe quando a pessoa atua na área, né? Quando a pessoa tá ali no dia a dia, porque faz aquelas perguntas que eu falo, poxa, ele tá com alguma dificuldade ali, né? A gente tá, porque tem coisas que ninguém tem a prática. E aí a gente fica quebrando a cabeça sozinhos. Mas foi muito bom também, Leonardo. Acho que até o curso foram momentos que a gente teve de muita discussão rica, né? Sobre essa questão da prática. E por isso veio a ideia, quando você falou, pô, vamos fazer uma live também, faz um tema. Eu falei, pô, é a pessoa certa, porque eu acho que tudo que a gente conversou aí, né, offline, lá nas aulas, que não era aberto para todo mundo ouvir, eu acho que a gente pode trazer aqui. E fala um pouquinho aí hoje, o que que você faz? Conta para o pessoal Bom, aí as eu suas aqui, atividades. eu sou advogado de formação, me formei em 2011 e eu sempre trabalhei com direito empresarial. E em 2018 comecei a atuar na parte de LGPD, né? E fui me especializando, fazendo cursos, aquela coisa. E atualmente sou DPO certificado, atuo como DPO para algumas empresas aqui do escritório, principalmente, e estou na batalha todo dia, explicando para todo mundo o que é DPO, que as pessoas ficam olhando para mim e falam assim: o que você faz? Explica melhor isso aí. Eu sou de E você está em que Vitória. Nosso região? escritório aqui fica em Vitória, no Espírito Santo. Legal. E a gente atua basicamente no Sudeste inteiro. Tem algumas coisas no Sul, algumas coisas ali no Nordeste, mas basicamente região Sudeste inteira. Nós somos aqui em 10 sócios, atuamos full service para as empresas, então tem especialidade em todas as áreas. Eu faço parte da equipe de LGPD, né? Sou o head da equipe. E é isso, todo dia na batalha. Legal. Bom, o que você falou, né? Acho que era naquela nossa primeira fala. O que é o encarregado de proteção de dados, né? O que é o DPO, quando você precisa explicar para as pessoas, eu acho que pouca gente percebeu que de fato já tem inclusive o número, né, no Ministério do Trabalho. Se você quer contratar um DPO, assinar a carteira do DPO, já tem tudo isso especificado. Não é um cargo que a gente inventou e que a gente está querendo colocar, né, nas empresas. É algo de um requisito da lei e que a gente já tem isso muito bem estruturado. Você acha, Leonardo, que ainda tem muito entrave das empresas de aceitar que realmente tem uma necessidade dessa nova pessoa? E quando que você percebe que a empresa fica mais, né,
amolece mais e fala, A realmente primeira preciso do Leonardo coisa aqui. que me chama a atenção é que, basicamente, a gente ainda escuta aquela fala assim, ah, mas LGPD não vai pegar. Isso aí não esquece. Isso aí como é que fala? Lei para inglês ver. E aí a gente vai vendo, vai mostrando, né? Até essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem para entrar na empresa, mostrando com base em fatos que não tem como essa oratória ela ser verdadeira, porque a gente vai acompanhando todo o trâmite da criação, aí veio pandemia, beleza, atrasou tudo, mas depois veio 2021, depois veio com a estruturação da NPD, depois em janeiro de 2022 com o início das fiscalizações, agora em junho ou julho? Acho que é julho. Com a primeira multa aplicada no Brasil e, coincidentemente, com a cidade aqui do meu lado, Vila Velha, né? A microempresa. Uma microempresa também, não é uma grande multinacional. Então, assim, a gente vai mostrando para a empresa que, olha, essa questão de se precisa ou não está ultrapassada, está muito ultrapassada, mas não só isso. Nós temos diversos problemas. Como eu disse, a empresa ela não entende a necessidade e a gravidade desse tipo de trabalho. Então, assim, o que eu me utilizo muito do dia a dia? Como nós temos a sorte de já atuarmos para algumas empresas dentro do nosso escritório, no nosso dia a dia, nós temos a possibilidade de usufruir da confiança que é depositada no nosso trabalho como advogado para chegar para essa empresa e falar, olha, surgiu esse tipo de adequação em 2018, já passou há muito tempo o tempo de se adequar e eu, como advogado, eu entendo que é para a empresa se proteger, para né, evitar qualquer tipo de dano no futuro, que se adequa e tal. E aí a gente oferece esse serviço aqui do escritório e tudo mais. Então, assim, a nossa abordagem agora ainda é muito cautelosa no que diz respeito a essa atuação. A gente não chega chegando, vamos dizer assim. Vai chegar esse momento. Eu acho que a maturidade dos trabalhos da NPD vai fazer com que esse momento chegue. Mas eu ainda acredito que não seja. O empresário, quando ele toma ciência, porque, assim, 95% não sabe nem o que é, não sabe nem que existe esse tipo de lei e de PO, enfim, qualquer tipo de conceito, ele está totalmente fora dessa bolha. E aí a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha, conscientizar e tudo mais. Aí fica ouviu falar, aí acompanha você e já conversa tal, tira dúvida, mas é trabalho de formiguinha. E sem o que você falou é sem terrorismo, né? Eu acho que isso traz as pessoas muito para perto da gente. Eu me lembro de, logo no início também, que o pessoal chegava nas empresas e falava: você vai tomar uma multa de 50 milhões, você vai ser preso, né? Você já começa aquela coisa. E aí, quando eu chegava explicando e falando de uma forma mais tranquila, a empresa realmente ela se abria. Porque ela falava: bom, agora sim, você me explicou o motivo, que a gente pode ir devagar, que a gente tem que ir devagar, né? Não adianta eu querer mudar a cultura de uma empresa, virar ela de cabeça para baixo e falar agora vocês vão agir assim, né? É tudo um processo. Então, eu percebo que você também tem traz isso aí no seu dia a dia de realmente levar como algo que dá para não Sim, ser tão burocrático, né? Dá para a gente sim. ir E o organizando. interessante é o que? Pelo menos é o que eu falo com todo mundo que eu tenho acesso. Não dá para fazer adequação do dia para a noite. Então, assim, às vezes a empresa ela toma uma fiscalização ali, uma notificação e tudo mais, ela chega no desespero para a gente. Isso não tem como ser feito. Então a gente alerta, ó, tá acontecendo esse cenário. É para se preocupar? Sim, mas também não é para tocar fogo na casa, como você disse. A gente vai devagar, a gente faz o trabalho, explica como é o trabalho, explica a metodologia que é maravilhosa, que o seu curso passa lindamente, que, pô, revolucionou aqui minha cabeça, entendeu? Para fazer as coisas acontecerem, enfim. E explicando tudo isso, fica claro. A pessoa
o empresário, ele não é uma pessoa ingênua, ele é muito inteligente. E tem advogados que tratam o empresário, o cliente, como se ele fosse menor, de uma maneira instrutória, né? De instrução. Não é. É Não é automático. proposital, né? Mas é aquela coisa de eu deixa Pois que é, eu mas sei eles o que eu também estou sabem. fazendo, né? E é muito comum com outros temas que você fala assim, né, cuidar do seu trabalhista, entrar com mandado de segurança, o empresário nem quer saber o que vai acontecer, ele quer que você resolva. Então tinha muito essa questão, eu vou resolver. Agora, a LGPD não dá para você falar, olha, você precisa me dar esse orçamento e deixa que eu resolvo. Não, você tem que explicar o que vai acontecer, o passo a passo. Se você não passa para ele essa segurança do início, meio e fim, do que você está começando a fazer, onde ele vai chegar com isso, até um cronograma, prazos, né? Isso faz Muita diferença. E muita assim, diferença. é aquela coisa. Quando você explica a metodologia, você dá previsibilidade. Porque ele não está entendendo nada que você está falando. Você fala conceito, explica a lei, explica prazo, e isso e aquilo, e sanção. Primeiro, eu nem falo de sanção no início. Eu falo que existe. Mas eu não vou chegar para um empresário, para uma pequena empresa, um microempreendedor, falando que, olha, você pode tomar multa de até 50 milhões. A gente sabe que não pode. Não tem como. Isso aí é o máximo, o parâmetro máximo para grandes, assim, 1% do 1% das empresas no Brasil. A gente sabe que vai variar conforme o caso, mas vai impactar de uma maneira até prática, como a gente viu agora, uma microempresa de calçada de rua tomando um prejuízo de R$ 14.400 porque não tinha um DPO ali habilitado, não estava respeitando os princípios da LGPD. Só por isso, não fez nada, não teve vazamento de nada, nada, só por conta da LGPD. Então, assim, isso impacta, isso assusta. Mas também não é aquela coisa que. Porque, assim, é a minha visão, tá? Toda vez que eu vejo um profissional falando da multa e falando 50 milhões, eu vejo assim, cara, esse cara aí ele é novo no mercado. Ou ele não tem o trato com o empresariado normalmente. Porque eu já fiz isso. Eu fui nessa linha no início. Fui menino. Porque quando o empresário ouve isso, ele vai falar assim, ele começa a rir. Teve gente que riu para mim. Falou assim, doutor, se eu tomar uma multa de 50 milhões, acabou. Acabou. Não Não tem tem, mais não dinheiro para minha tem nem casa, para como pagar. minha vida, meu carro, acabou tudo. Eles vão ter que tomar todos os meus bens, eu acho que vai ficar devendo uns 5, 10, 15 anos para pagar. Então, assim, não existe. O cara ri de você. Entendeu? Então, se você passa uma metodologia com base em parâmetros objetivos, com base em informações do dia a dia que a gente vê todo dia saindo, eu acho que isso é até bom para a pessoa passar uma credibilidade e uma segurança para o empresário. E aí é um caminho bom de se iniciar a conversa para adequação. E até as questões reais das sanções, né? O que eu vejo aqui quando eu te perguntei, né? Assim, quais são as objeções dos clientes e quando que realmente o cliente se sente preparado? Eu não vejo o cliente falando, Denise, realmente eu tenho muito medo da NPD e eu quero ter um encarregado. Na verdade, são outros fatores, né? O primeiro deles é aquele cliente que está fazendo o seu projeto de adequação para realmente entrar ali em compliance com a lei. E ele percebe, depois de todo esse caminho que a gente percorre, né? Como você falou, a metodologia, que lá no final, se ele não tiver uma pessoa, né? E aí, gente, não precisa ser uma pessoa. Não, o Leonardo não está numa empresa dedicado 24 horas por dia no mesmo assunto. É uma pessoa que vai acompanhar o programa de adequação de tempos em tempos, pedir evidência, tomar ações necessárias, mas não é uma atividade que vai demandar um tempo muito grande. Então, você consegue, né, demonstrar para ele que ele só vai conseguir manter tudo aquilo que foi feito se tiver alguém com os olhos ali naquele programa. Se deixar as coisas andarem, é o que aconteceu com as primeiras empresas que a gente apoiou. Tá? Em 2018, 2019, a gente começou os primeiros programas de adequação. Esse ano, no final do ano passado para esse ano, nós já estamos no segundo projeto de revisão de mapeamento. Por quê? Porque as áreas, as pessoas, o próprio encarregado que foi nomeado, não teve essa diligência de ir acompanhando, de ir atualizando. Então, passou 2, 3 anos, tudo mudou. E o que ele está fazendo? Pagando de novo o projeto. Gente, sai muito mais caro que um DPO as a Service, que ele teria todo o
tempo e trabalhando com esse assunto e melhorando, dando mais conscientização, sai muito mais barato. E o outro ponto, a gente tem aqui bastante cliente que eles prestam serviço, né, para outras empresas, para empresas maiores. O caso de um cliente que a gente está agora, ele está querendo fechar um contrato, tem um bid de um banco, e o banco agora está na parte final de negociação para saber quem ele vai contratar. E eles quiseram fazer a reunião comigo. Ah, a gente quer saber quem é o seu encarregado fazer a reunião. Vai ser a LGPD para esse banco, vai ser o critério mesmo de final para avaliar quem vai ser o prestador de serviço. E a gente sempre falou, vai ser um diferencial competitivo, vai ser um diferencial competitivo. E, gente, para essas empresas, não adianta eu querer mostrar papel para eles. Eles querem realmente saber como que isso está implementado, quem é que está de olho nisso, qual é a governança que tem. Então, eu vejo isso como um caminho sem volta E e que outra está coisa crescendo também, muito. você falou das sanções, que eles não têm medo da NPD, e realmente não tem. Eles têm medo de quem está do lado deles. Por exemplo, quando tem uma empresa que faz um contrato de parceria com uma outra empresa e essa outra empresa está adequada, provavelmente no contrato, e eu já vi isso acontecer, porque a gente atua aqui muito para supermercado, a gente vê, o contrato tem, sei lá, 30 páginas. Aí tem uma cláusula no final, lá no tópico de disposições gerais, que fala da proteção de dados. E da proteção de dados tem a cláusula, sei lá, 29.1.2.3.20.30. Então, assim, a cláusula de LGPD tem mais 30 páginas de contrato. E aí a pessoa fica meio sem entender. Tipo assim, peraí, o contrato inteiro tem 30 páginas, tem uma cláusula que tem mais 30. Alguma coisa tá acontecendo aqui. Me explica aqui, doutor. Aí eu explico, olha, eles estão falando que todo mundo está declarando que está adequado. Você está adequado? Não está adequado. Então isso já é quebra de contrato, já dá para aplicar multa. Só que eles não vão aplicar multa. Agora, se der um problema, está aqui escrito que você vai pagar o deles e o seu. Entendeu? Porque você não está adequado, se você não tiver adequado. Então você vai explicando e ele vai entendendo e fala assim, caramba, então pera lá, então essa multa de 50 milhões está muito longe. Porque lá a NPD tem que fiscalizar, tem um procedimento, tem aquela coisa. Pô, mas esse cara está aqui do meu lado. Se acontecer alguma coisa, como já aconteceu, é aqui que eu vou tomar a maior sanção. E não só isso. A questão judicial também, a gente vê diversos processos judiciais sendo julgados com fundamentos nos princípios da LGPD para garantir os direitos do titular. Então, assim, é um mundo e um universo, como você disse, que não tem mais volta. Se for voltar, vai ter que acabar com a internet, porque a troca de dados na internet é a maior moeda que a gente tem hoje. Então, assim, a gente tem que regulamentar isso de alguma forma. Afinal de contas, todos nós, a gente somos impactados diariamente por quebras desses nossos direitos, entendeu? Empresas que realmente não estão nem aí para o que a gente está, para os nossos dados, se a gente está incomodado com o uso deles, não pergunta se pode, se não pode. Então, assim, colocar a mão assim, no interior mesmo e falar, pô, pera lá, isso aí faz sentido, não só para mim, mas para toda a sociedade inteira. Então não tem como mudar. E você sabe que essa semana eu coloquei um quiz aqui no Instagram e ele era bem direto assim. É obrigatório toda empresa contratar um encarregado? E muita gente errou porque, assim, na verdade, não que eu defenda muito, mas muita gente errou porque eu coloquei que era falso. Por conta da exceção do agente de pequeno porte. O agente de pequeno porte, que é aquela microempresa, empresa de pequeno porte, startup que tem um faturamento, né, até um teto determinado. Então, se eu tenho um faturamento baixo, né, enfim, para leigo aqui, um faturamento baixo, pode ser que eu não precise nomear um encarregado. Só que tem outras regras que eu preciso analisar, né? O volume de dados que eu trato, o risco na operação, tem uma série de questões. E são questões bem genéricas ainda, são questões bem amplas. Então, eu sempre falo, né? Na dúvida, gente, se você não tiver um encarregado de proteção de dados, mesmo que alguém ali que minimamente vai tomar conta do assunto, né? Uma contratação ou alguém internamente na empresa, não adianta, você vai perder essa questão, essa cultura de proteção de dados dentro da sua organização. Você faz todo o projeto, porque você
a exceção é só de nomear o encarregado e com alguns prazos diferenciados. Agora, você tem que cumprir a lei. Você tem que ter um mapeamento, você tem que notificar incidente, você tem que atender o titular, você tem que atender e principalmente agora, voltar no assunto que a gente estava falando, os seus clientes. Se você quer crescer, você busca clientes maiores. Você busca mais clientes. E você está lidando com outras empresas que vão exigir que você se adeque. Se você quiser participar de uma licitação, você vai precisar estar adequado. Então, não adianta, muitas vezes eu falo, olha, tecnicamente, você até poderia, né, tá isento de nomear o encarregado. A gente não precisa indicar lá no site quem é o encarregado. Mas você tem que ter um canal para atender o titular. Quem vai fazer isso? Vai perder o prazo? Você tem que notificar incidente, vai perder o prazo? A maioria dos processos de fiscalização da autoridade estão começando, iniciando, porque aparece notícias de incidente na internet e a empresa não notificou. Eles falam, pô, tem aqui indicando incidentes, por que você não notificou? Então, não tem muito como a gente falar que essa questão de exceção do encarregado, ela vai pegar muito, né? Claro que vai facilitar naquela questão de que às vezes eu tenho o sócio, é a única pessoa na empresa. E aí a gente tinha aquela questão de conflito. Então você não precisa chamar ele de DPO, você não precisa nomear o DPO, mas eu vou ter que passar para ele todas as competências, skills que o encarregado precisa ter para que ele assuma essa função minimamente, né? Para que ele entenda quais são os critérios que ele precisa seguir. Então, o primeiro ponto que eu ia levantar aqui foi dessa questão, não sei como que você tem visto aí, mas eu pouco vejo, tá? Porque quando a empresa ela está num processo de adequação, ela realmente, mesmo sendo uma pequena empresa, ela tem um tratamento de dados relevante, então acaba que já sai dessa questão da exceção, ou ela concorda com a gente e fala, realmente, para eu manter tudo isso que você fez aqui, se eu não contratar ninguém ou se eu não nomear alguém aqui internamente, não vai O que ter eu muito mais jeito. vejo é o seguinte: essa lei, ela tem, vamos dizer, um público específico, que é aquele empresário que, de fato, não tem como gastar R$ 1 para uma consultoria, para contratar um DPO as a service ou um interno que seja, né? Se não tem um terceirizado, não vai contratar um interno, enfim. Mas é só para ele. E só para ele não, vamos dizer assim, não tomar uma multa de cara. Porque na prática é inviável. Por que é inviável? As questões da LGPD, como você bem disse, elas devem ser respeitadas. Então, tudo que está escrito na LGPD tem que ser feito. A única coisa é quem vai fazer. É o governo falando assim, meu amigo, olha só, você tem uma casinha pequenininha. Eu não vou te obrigar a contratar um engenheiro para subir a parede. Você pode subir a parede. Só que você vai ter que saber subir essa parede. É isso que ele está falando. Você vai ter que fazer sozinho? Vai. O quê? Tudo que a lei está mandando. Aí, a parte prática e a parte de mercado que vai abraçar isso faz o quê? Cara, se você tem pouco trabalho, é pouco custo. Se você tem muito trabalho, tem muito custo. Poxa, uma empresa, microempresa, pequenininha, só um sócio dentro da empresa. Poxa, o trabalho desse sócio para se adequar é pequenininho, ínfimo. O mercado vai entender isso em algum momento. Vai chegar e falar assim, cara, não faz isso daí não, que você vai fazer 2 vezes. Quem faz mal faz 2 vezes. Você vai gastar dinheiro com alguma coisa, algum custo para você estudar, e esse dinheiro já daria para você contratar uma pessoa especialista nisso para resolver seu problema. Você não precisa de muita coisa. Você tem uma empresa pequenininha. Então, assim, eu vejo essa legislação, e aí incluindo também as empresas sem fins lucrativos, as pessoas físicas que também fazem esse tipo de tratamento que está dentro da LGPD, eu vejo isso como um salvo-conduto. Olha, a gente não vai ficar aqui da NPD fiscalizando você por enquanto, você aí tem microempresa e tal, está dentro das empresas que podem sair dessa obrigatoriedade, mas o mercado vai abraçar vocês e vocês vão conseguir ter uma solução profissional, tenho certeza disso. E quanto mais o tempo passa, mais madura vai ficando esse tema dentro da nossa sociedade empresarial e mais as pessoas vão se conscientizando que, cara, não adianta. Você precisa de uma pessoa, pelo menos, para falar, ó, faz isso, faz aquilo. Ponto. Entendeu? Não precisa fazer nada, só orientação.
Mas essa postura, né, do empresário de achar que vai ser caro, de achar que vai ser uma... muito tem, né, a nossa responsabilidade nisso. Porque é muito comum que a pessoa fala, bom, vou adequar uma empresa LGPD, eu tenho que fazer isso, isso, isso. E ela chega para qualquer empresa e oferece exatamente a mesma coisa. E diz que a empresa tem que fazer exatamente a mesma coisa. Não tem jogo de cintura, não tem uma análise, não tem uma vontade de entender o negócio da empresa e avaliar a criticidade, onde eu vou primeiro, o que, que eu vou atacar, o que, que essa empresa não precisa. Não faz esse tipo de avaliação, né? É, Porque não sabe mesmo, porque pega ali um monte de eu coisa e vejo quer isso aplicar em todo como mundo. uma imaturidade. Porque o que acontece? Como a gente ainda está batendo cabeça nessa questão de metodologia, pelo menos eu tô começando a aplicar a sua metodologia, tô gostando muito, mas tô batendo cabeça, não vou mentir, não vou falar que, pelo amor de Deus, não. Mas eu vejo isso, as pessoas não têm um pouco, não é nem, não é nem sensibilidade, porque as pessoas às vezes querem ter essa sensibilidade, é a sagacidade. Tem uma diferença muito grande. Você ser sensível é você ir até a empresa, conhecer o dono, conhecer a equipe, falar para as pessoas, conhecer o espaço, entender a sistemática da empresa, o workflow que eles trabalham no dia a dia. Isso é sensibilidade. Sagacidade é você pegar esse conhecimento e transformar dentro da sua metodologia com uma forma que vá fazer o projeto ser viável. Então, eu me lembro muito bem você falando nas aulas, falando assim, cara, se a pessoa te procura, você chega, conversa com a pessoa, mas se você sentir que ela tá ali, às vezes, reticente com alguma coisa, pô, fazeia, faz por fase. Se fala, pô, aqui, fica tranquilo, pô, vamos fazer primeiro isso, pequenininho. Depois disso, você vai ver como é que vai ser, você vai sentir o clima e tal. Vamos fazer o outro pedacinho e vai caminhando. Então, assim, existem diversas formas do profissional para moldar isso aí. Você tem que se moldar ao seu cliente, porque cada empresa é um planeta diferente, totalmente diferente, não tem regra. E essa é uma das maiores dificuldades, E inclusive. você sabe que essa reticência é muito natural, nossa. E eu me lembrei agora, não tinha nem me tocado disso, Leonardo. Eu estou começando uma reforma em um apartamento. E aí, depois que eu terminei o projeto, a arquiteta fez todo o projeto, tal, tarará, tarará, terminou, veio lá o engenheiro, né, e passou, olha, para toda essa sua obra vai demorar tantos meses e eu estimo esse valor. Eu olhei para aquilo e falei, gente, mas eu não sei nem o começo, meio e fim disso. Como é que eu vou falar, tá bom, tô dentro? Aí eu fiquei, sabe, eu passei assim uns 2 dias olhando aquilo, eu falei, não, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro quebrar tudo. Aí chamei um pedreiro, quanto é para quebrar tudo? É tanto, sabe? 1% do valor que ele me passou. Eu falei, então é isso que eu vou fazer agora. Quebra o que mandou quebrar aqui. Qual que é o próximo passo? É tal coisa? Então eu vou fazer tal coisa. Eu vou aos poucos porque eu não me senti confortável com aquele todo, com aquele monstro que veio. E eu acho que é exatamente isso que a gente leva para o cliente às vezes, né? E de uma vez só e fala assim, olha, isso daqui vai ser tanto, você tem que fazer tudo isso em todos esses meses. Eu acho que essa primeiro, né? Quando a gente mostra o começo, meio e fim exatamente, a gente está mostrando exatamente o que eu não tive visão dentro dessa obra. Tá, para isso que você me mostrou, o que você está prevendo em cada uma dessas etapas? Porque talvez se ele tivesse me mostrado assim bonitinho, eu já tinha falado, tá, vamos fazer tudo. Agora, sem essa visão, que é o que a gente chama da metodologia, e às vezes sem a pessoa saber direito se é isso que ela precisa, se você não fazer A, não vai mesmo. Eu acho que é exatamente isso. A Isso vale para gente todas as trabalha com áreas, ser né? humano. E o ser humano é o mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente às vezes fica tentando criar formas de apresentar e tudo mais e tal, e slide assim, slide assado e tudo mais, mas a gente esquece que do outro lado tem uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, e se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você, poxa, pera lá, se eu tivesse no lugar dele, eu ia estar entendendo alguma coisa, eu ia estar com algum tipo de dúvida específica e tudo mais, e normalmente a gente acerta quando a gente faz essa reflexão. Porque é isso. As dúvidas que você tem quando uma pessoa que é um especialista na área dele, na engenharia, te apresenta, é exatamente
as mesmas dúvidas que o empresário vai ter com a gente quando a gente apresenta para ele. Porque é basicamente a empresa dele é como se fosse a casa dele. E a gente está tentando ali colocar um encanamento dentro da parede que não existia, né? Até... E a Ana está falando aqui, uma fase puxa a Exato. outra naturalmente, né? Então ele vai percebendo Exato. a necessidade E, do assim, próximo todas passo. as vezes, isso assim, já aconteceu inúmeras vezes. Quando eu falo exatamente o que é LGPD com o empresário, bum, falei. Aí o cara olha para mim e fala assim: rapaz, eu não tinha ideia do tamanho do problema. Para mim, era só botar uma cláusula no contrato e acabou. Eu falei, nossa, aí pelo menos ele foi sincero comigo, entendeu? Ô, Leonardo, mas no pior de tudo é que não é só para ele. O pior de tudo é que tem muita gente Sim. instruindo dessa forma. Eu não sei se você viu, aliás, ontem até convidar o pessoal, ficou gravado lá no YouTube. A gente começou com as nossas mentorias toda quarta, às 16 horas. E a gente analisou a decisão, a primeira multa, né? A decisão que culminou aí na primeira multa pela autoridade. E eu não sei se você chegou a ler tudo, eu não tinha lido, eu só fui ler mesmo pro aulão ontem. E assim, a primeira vez que a autoridade passou o ofício para a Telecal e falou assim, ó, quero saber quem é o encarregado, quero saber quem é fulano, quero saber que dado trata, fez lá um monte de pergunta, porque eles estavam, né, querendo comercializar dados, né, telefones, WhatsApps para disparar mensagens e vender isso para candidatos eleitorais, né? Então, o candidato à eleição à prefeitura de Campinas, que era o caso, eles iam lá e falavam assim, ó, fulano, eu tenho o telefone da cidade toda, vamos disparar mensagem para essa galera. O que a Telecal respondeu? Ó, eu até tava querendo vender, mas ninguém comprou, então eu não tratei dados. Assim, claramente não tinham Assim, sido instruídos. chega a ser... Depois eles foram. Não, é nesse nível. Depois eles falaram que, como o dado era público, que eles achavam que não tinha problema. Então, olha, a falta. Ingenuidade. Isso, Pura. olha, eu ficava pensando o seguinte: eu sempre falei assim, gente, vai ser uma. Quando sair a primeira penalidade, ou quando começar, as empresas vão buscar profissionais preparados, né, para esse assunto. E aí, o que aconteceu foi que, nesse momento, a pessoa que estava instruindo, que estava ali, né, representando a empresa, não fazia ideia do que estava acontecendo. E olha, eles não conseguiram dizer quem era o encarregado. Depois de algum tempo, eles foram falar sobre isso. E aí, realmente, morreram ali Eu pela fico boca. vendo assim, muito se discute quem vai ser o encarregado. Porque não existe obrigatoriedade de nenhuma profissão prévia, pode ser qualquer um. Normalmente as pessoas pensam ou no cara do TI ou no jurídico. Basicamente fica a escolha entre essas duas. E assim, eu até faço a minha meia-culpa. Tem muito advogado que se apresenta como especialista e, na verdade, ele só leu a lei e só, entendeu? E às vezes nem leu a lei. Então, ele passa para o cliente dele a informação errada, entendeu? Então, assim, a gente, infelizmente, vê isso acontecendo e vê por quê? Porque o cliente chega para a gente falando coisas que você fala assim, cara, da onde você tirou essa informação? Ah, um advogado aqui da empresa que falou. Fala, então, não é isso aí não. Não quero arrumar briga com o colega. Mas não é isso aí não. Deixa eu te explicar melhor e tudo mais. Porque, assim, de maneira geral, infelizmente, não existe um cuidado do advogado, do jurídico, em passar exatamente o que a lei diz. E a lei também não ajuda muito, porque a lei não diz exatamente o que tem que ser feito. Ela fala dos direitos, ela fala do que o DPO é responsável, ela dá os conceitos, beleza, ótimo. Mas a prática, tanto é que a gente teve dificuldade na prática. Se a lei fosse certinha, a gente não teria dificuldade, pô. Mas a gente... É que processos Exato. também não é muito a nossa praia, né? Metodologia, processos internos, não é o que o advogado está acostumado a fazer mesmo. Então a gente vê uma lei diferente de qualquer outra, que traz requisitos que eu preciso fazer já, e não que traz questões que, se acontecer algo, eu vou ter algum tipo de consequência. Ele traz algo prévio, olha, você precisa fazer tais coisas, e o fazer
exige, né, uma metodologia, exige um passo a passo. E a gente não tem. Você falou, eu ainda bato a cabeça com a metodologia. E eu também, mas não é a metodologia. É a nossa expertise, as nossas habilidades que precisam ser Na lapidadas verdade, não para é nem a isso, né? metodologia mesmo. A metodologia está muito clara. É a adaptação da metodologia à realidade da empresa. Quando você pega uma empresa pequena, por exemplo, poxa, a gente pega os setores para fazer um mapeamento. Beleza, a gente vai levar o diagnóstico para as pessoas, para os pontos focais, o nosso jargão. E aí o empresário fala assim, beleza, mas minha empresa só eu. Ah, mas você não tem um contador? Ah, tenho, é o fulano de tal que eu contratei, é terceirizado. Ah, você não tem um marketing? Ah, tem, é fulano de tal que é terceirizado. Então, se você fala, pô, pera lá, então eu vou ter que adequar a empresa dos outros? Não, calma lá. Você vai enviar? Não vai. Mas se pagar, a gente vai. Mas assim, o que acontece? A gente envia o diagnóstico, o questionário, para essas pessoas e fala, olha, eu quero que você me explique o que você faz para a empresa aqui que eu tô adequando. Quais os tratamentos? Ah, mas eu tenho que falar o que eu faço para todas as empresas aqui que a gente presta serviço? Não, não, não. É só para essa empresa aqui. Mas você vê uma pessoa externa à empresa tendo que fazer o questionário que normalmente a gente faz com pessoas internas. Então, essas coisas, essas adaptações do dia a dia que a gente fica batendo cabeça. Entendeu? Eu não sei se você teve a oportunidade de ter, entrar numa empresa que você fala assim, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Entendeu? Eu faço isso praticamente todo dia. Não, já tá. Eu já atuei com uma pessoa que era só ela também, mas aí os terceiros, assim, a gente acaba atuando mais na questão contratual, né? E trazendo só o que a empresa realmente trata ali no dia a dia. Acaba não tendo muito jeito. A gente traz esses terceiros para perto, porque esse terceiro, apesar dele ser um contratado, ele é uma área da empresa, ele se Exato, coloca como uma área da empresa, né? exato. Então, Porque assim, a vai gente chega adaptando para a mesmo. pessoa mesmo da empresa, o dono da empresa, e fala assim, ó, você vai ter que me falar o tratamento de dados que vocês fazem aí e tal. Ele vai falar, cara, eu faço só isso. O resto eu não faço ideia como é que faz. E aí, realmente, não tem outra pessoa que não terceirizado para falar, entendeu? Né? Que não, Essa é que é a dificuldade. é isso mesmo. Ó, vamos só para a gente não alongar aqui tanto, porque a gente tem que voltar para um assunto, porque acho que tá todo mundo pensando, tá? Encarregado é importante, a gente está vendo que tem muito desafio, muitas questões aí envolvidas para adequação, precisa manter essa adequação. Aliás, o Cláudio comentou aqui que na empresa dele a adequação foi essencial, que agora após um ano ele precisa revisar tudo para saber se tudo está correto. Essa é uma das funções do encarregado. Então, o que é, né, que o encarregado faz? O que a gente faz? Qual é o serviço que a gente presta como DPO? Então, na lei, tem 4 atribuições, né, basicamente. 3 diretas, que fala que o encarregado ele é o ponto de contato entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entre a empresa e o titular. Ele vai ser a pessoa que vai monitorar as atividades, né, relacionadas à privacidade e proteção de dados dentro da empresa e qualquer outra questão que a empresa venha ali a lhe atribuir. Que outras questões são essas que a empresa pode vir a atribuir? Então, a gente tem questões como atualizar o mapeamento de dados, elaborar um relatório de impacto, negociar contratos com o cliente, né, nessas questões de proteção de dados, monitorar a legislação. A gente tem uma mudança grande o tempo todo. Monitorar e ir acompanhando os processos, o programa, para ver se tem alguma coisa que precisa de um ajuste, monitorar a implementação também nas áreas, pedir evidências de tempos em tempos, né? Olha, será que os contratos estão saindo com as cláusulas necessárias? Será que tem algum pedido de titular que não estão me passando? Então, ir fazendo esse acompanhamento. E como eu falei, e como a gente estava comentando há pouco, em uma empresa grande, gente, em um banco, por exemplo, um hospital, eles têm um encarregado, a equipe do encarregado, uma pessoa, né, específica contratada, com um monte de gente ali embaixo, uma governança de privacidade grande.
Numa empresa pequena, isso vai ser mais enxuto. Então, é isso que a gente tem que começar a ver. Não é olhar aqui pra gente e falar, ah, isso não se aplica aos meus clientes. Eu sou de uma cidade pequena, isso não se aplica. Gente, faça se aplicar, porque a lei precisa. Você tem que ter ali, até o que a gente estava comentando, você precisa ter até. Eu falo muito da equipe de marketing, né? Que eles são muito criativos. Você precisa ter até criatividade para estabelecer esse tipo de questão internamente. E eu falo, né? Deixa na mão do marketing e fala, eu quero contratar o titular, dar essa transparência. Ele vai achar um jeito. Agora a empresa fala, eu não consigo, eu não tenho site, eu não faço. Então, inclusive para essas questões do encarregado, né? Minimamente você vai ter que cumprir alguns requisitos. Então vai ter que se encaixar. Mas, Leonardo, me fala, o seu dia a dia aí de encarregado, você entende que está demandando muito mais do que você imaginava? É um primeiro momento, ele tem realmente essa velocidade maior, essa necessidade maior, e depois entra no eixo. Como que você tem Normalmente, visto aí? é óbvio, todo início é uma adaptação. Você vai meio que juntando as pecinhas e esse juntar de peças, ele demanda um trabalho muito mais atencioso, muito mais específico. E depois vai entrando nos eixos. Mas, assim, é complicado, porque, tipo, cada mundo é um mundo, entende? Por exemplo, tem empresários e empresas e tudo mais que são muito mais tecnológicas. Então, quando a gente fala uma coisa, já meio que entendeu e segue o caminho e vamos embora. Tem gente que já entrou na internet, já procurou, já pesquisou, teve esse cuidado, então ele já está sabendo de tudo, ele chega como se fosse o expert. Tem gente que não. Tem gente que, poxa, é uma pessoa mais atarefada no seu dia a dia, não tem tanto tempo para se atualizar dessa forma e acaba que vai indo assim, tem que ir desenhando literalmente. Mas, de fato, tudo depende do quanto você tem como profissional, como DPO, de organização do seu tempo. Vou explicar. Se você quiser entrar a fundo na empresa, falar assim, vou prestar, meu irmão, o melhor serviço da face da terra. Esse aqui vai ser o meu case de apresentação para outras empresas. Estou começando agora, esse é meu primeiro, vai ser meu case. Cara, você pode ficar lá o dia inteiro fazendo trabalho. E vai ter E coisa, vai pode ter ficar coisa. tranquilo. Só que, infelizmente, a gente ainda não tem a capacidade de se dividir em 15 para fazer tudo que a gente tem que fazer no dia. Então, assim, aí você vai começando a se distanciar e não se distanciar de maneira leviana. Se distanciar de uma maneira que você, com a metodologia, você consiga se distanciar de uma maneira que você consiga coordenar as coisas. Então, por exemplo, você começa a ter a questão dos pontos focais, que eles vão fazer a execução do que você está pedindo. E depois, semanalmente, quinzenalmente. Até Também, por orçamento, né? Até por orçamento. Você precisa também. Aí priorizar você vai, tarefas. você marca reuniões por vídeo, 15 minutinhos com cada um deles em um dia específico, entendeu? E aí você vai monitorando isso. Então, assim, essa questão de você gastar muito tempo ou não vai mais de nós, né, profissionais da área, do que o empresário, a empresa em si, o tamanho da empresa. Porque a partir do momento que a empresa é grande, ela também tem muitos braços dentro da empresa. Então dá para você gerenciar isso e fomentar até uma cultura, que nem a gente estava, você estava falando das questões que o encarregado faz e tudo mais. Cara, nós também somos as pessoas responsáveis por fomentar uma cultura. Às vezes até passar uma newsletter na empresa sobre notícias do mundo da LGPD, para a pessoa olhar e falar assim, caramba, olha que interessante, a empresa. E às vezes até coisa para a pessoa física mesmo, né? Para o colaborador. Às vezes a gente, sabe, manda, por exemplo, tá? Foi perto do Dia das Mães, a gente mandou, pessoal, cuidado com ofertas muito boas na internet, né? Cuidado com os links. Olha, se você passar em cima o mouse, pode ter alguma coisinha ali, dá uma conferida. Na dúvida, pode perguntar para a gente. Como que ele se sente com esse assunto? Fala, poxa, LGPD não é só para a empresa. Né? Esse assunto é para mim também. Eles estão preocupados também com o meu dia a dia. Então a gente consegue fazer também Sim, porque a esse meio LGPD é campo, aquela né? coisa, se tem dever de um lado, tem direito do outro. Se a empresa tem que se adequar, então alguém tem direito a alguma coisa, porque senão não estaria se adequando.
Então, com certeza, entendeu? A gente tem que fomentar essa cultura, a gente tem que estar ali dentro da empresa, mas a depender da nossa organização de uma maneira mais afastada ou mais próxima. No início, obviamente, demanda um pouco mais de cautela, um pouco mais de atenção, mas depois vai correndo bem, entendeu? Então é meio que isso, assim, a gente tem que ponderar e não colocar a carroça na frente dos bois. Vai fazendo as coisas devagar, de uma maneira gradual, vai evoluindo a sua metodologia, vai evoluindo com os seus clientes, enfim, e vai organizando seu tempo. Tá? Eu falo que tem muitos estalos também, né? Além daquelas atividades que a gente precisa organizar e ir fazendo aos poucos, tem os estalos. Apareceu um novo contrato que já veio com umas cláusulas doidas lá e eles vão te pedir para analisar. Vão te pedir para participar de uma reunião. Veio ali um titular pedindo alguma coisa que não tem nem fundamento, ou até ele está ali agindo de má fé e colocando uma série de questões para ver se a empresa cai. É um outro gatilho. Aconteceu um incidente, às vezes a empresa mandou um monte de informação para um destinatário errado, né? Não é nem um vazamento, né, daqueles que a gente vê de mirabolantes aí. Mas pode acontecer e a gente tem que dar andamento. Então, são coisas que vão acontecendo no dia a dia, né? Também que vão trazendo a gente aí para dentro dos projetos. A empresa, o que eu vejo muito, o RH. Ah, Denise, a gente quer lançar o Dia da Saúde. Vai acontecer assim, assim, assado com os colaboradores. Ah, a gente quer lançar uma pesquisa, né, de clima. Então, tem muita coisa que envolve dado pessoal que a gente tem que colocar, olha, quais são os limites, o que a gente tem que tomar cuidado. E aí vão surgindo novos produtos, novos serviços, né, além de todo Sim. o monitoramento. E essa questão, até você foi falando aí, ontem uma empresa aqui do escritório fez uma pergunta, a seguinte pergunta: doutor, eu estou querendo passar uma newsletter pelo WhatsApp do meu colaborador. Aí eu falei assim, tá, mas ele está esperando isso? Enfim, isso acontece? Não, não, é coisa nossa, nova, completamente nova. Tá, mas ele não assinou nada, ele não permitiu nada, ele não autorizou nada, nada. Não, nada. Começou agora. A gente teve essa ideia aqui numa reunião e a gente está querendo implementar. Pode? Falei, então, acho que não. Porque, assim, é telefone pessoal da pessoa. Entendeu? Que dia que você vai mandar isso? Como que você vai mandar isso? Tem algum interesse? Sei lá, já pensando na base legal. Da onde você vai tirar isso? Então, assim, aquela questão do privacy by design, que é um princípio que, para quem está vendo, nos vendo e não sabe, você vai construindo dentro da empresa já com o olhar de LGPD na construção de um novo serviço, de um novo produto, de um novo braço da empresa, enfim. Mas sabe o que eu acho interessante? Há alguns meses ou semanas atrás, Exato. ele não ia te perguntar nada. Ele ia sair fazendo qualquer É coisa. verdade, não tinha parado para pensar nisso. Olha como mudou. Muda muito o mindset. Esse pessoal do RH, esse pessoal também de TI, marketing, eles, o tempo inteiro eles me mandam alguma dúvida. Pode não ter fundamento algum. Mas eu falo assim, ah, bom, É mas que bom verdade. que eles estão É verdade, perguntando. porque realmente, algumas semanas atrás, ou meses atrás, de fato, uma pergunta dessa natureza não iria existir, de fato. Porque, assim, eles param de nos olhar apenas como aqueles que sabem a lei, entende? Mas sim com pessoas que, poxa, eles vieram até aqui, eles fizeram reuniões, eles entenderam a nossa metodologia, eles fazem reuniões com a gente toda semana. Poxa, eles sabem do meu trabalho, né? da execução, Até do na melhoria processo, do eles sabem do processo, né? processo. Então, é Usar uma a lei pessoa que para. eu posso contar caso eu tenha uma dúvida. Com relação a mundo externo do direito, não é lei, é processo. E uma coisa interessante, que eu até falei na aula, não sei se você lembra, uma coisa que é um resquício da adequação, até para os empresários de plantão que estão nos assistindo, eficiência. Como a gente revisa processo, a empresa realmente ganha muita eficiência. E isso é algo que não é palpável, não é palatável. Não dá nem para você exteriorizar isso, porque cada empresa tem um processo diferente, cada empresa vai ter uma evolução diferente. Ou não vai ter evolução nenhuma, entendeu? Mas a gente percebe na grande maioria das empresas que, por conta de mexer em caixas que normalmente as pessoas não mexem, a gente pode evoluir o processo. Isso ganha eficiência dentro da empresa. Isso é muito importante até para as pessoas que trabalham lá, que às vezes faziam um trabalho
em 8 horas do dia, agora estou fazendo em 6. Não que eles vão sair mais cedo, mas eles estão fazendo um período um pouco mais... Sobra mais tempo para Exatamente, fazer dá para outras aproveitar coisas, melhor o né? tempo. Ó, nos nossos momentos finais aqui, deixa eu entrar em outro assunto para quem está pensando, né? Poxa, legal, uma área nova, tem muita oportunidade nisso, né? Não vou me entrar nesse momento aqui na live, porque é igual você falou, tem assunto para 4 lives. Mas para quem está interessado, né? Falar um pouquinho das competências. A gente está falando aqui, eu e o Leonardo, com uma visão jurídica, né? Mas a LGPD exige uma visão multidisciplinar. Então, quando alguém vem da empresa e nos questiona algo juridicamente, a gente também vai entender com o TI a segurança disso, entender com o marketing, por exemplo, o processo ou com outra área envolvida. Precisa de vários olhares. Então, depende muito do que a empresa precisa. Ele vai ter um encarregado de proteção de dados mais focado no jurídico, tá? E que daí a gente tem pesquisas do IAPP, que é a maior associação de profissionais de privacidade, que mais da metade das empresas focam o seu encarregado mais no ponto de vista jurídico. E mais alguns podem ter interesse em um encarregado mais voltado para a segurança da informação. Não que ele não vai ter ponto de vista jurídico, mas o encarregado ele vai estar mais forte na segurança com uma consulta ali, com uma visão multidisciplinar de um jurídico. Por quê? Vamos supor que é uma empresa que presta serviço de software. Eles têm um foco muito maior em manter a segurança, em garantir tudo tal. E o contrato deles é um contrato já padrão com aquela cláusula, eles não aceitam mudança, não tem muita negociação de contrato, não tem muita questão. Eles focam o encarregado na segurança e tem alguém do jurídico ali para dar alguns pitacos. Eu vejo a maioria, né, dos encarregados com um foco maior no jurídico, mas não tem muito essa regra. O fato é, quando a gente fala do encarregado, as competências são que ele precisa ter conhecimento das leis de proteção de dados, ter conhecimento, né, de segurança da informação, ter skills, habilidades de negociação, habilidades de reporte, porque você vai lidar aí com mais alto, né, escalão da empresa, habilidades também de passar informações e de lidar com outras pessoas dentro da organização, com todas as áreas. Comunicação, de forma geral, né? Que mais? Acho que, Comunicação é uma facilidade. Tem que ter em uma geral, pessoa que saiba passar informação. Sabe aquele professor de faculdade que ele é um crânio gigante, mas ele não tem metodologia nenhuma para passar nada para você não entende a palavra que ele fala? Então, tem que ter um trato. E um outro ponto é ser uma pessoa com uma senioridade para lidar com autoridade, se for o caso também, porque ele é o porta-voz da empresa. Depois não adianta vir alguém lá querendo, não, a autoridade quer falar com o encarregado de proteção de dados. Então, somado tudo isso, o que a gente vê, né? Às vezes em uma empresa é difícil você ver uma pessoa que tenha todas essas habilidades. Então é muito comum que as empresas possam querer criar comitê, criar um grupo de estudos. Tem os prós e contras, tá? A gente pode trazer isso numa outra live. Mas eu falo assim, você que quer prestar serviço, eu que presto serviço de DPO as a Service. Tem empresa que eu atuo sozinha e tenho o apoio da equipe de segurança e a gente segue junto. Eu sou o encarregado e tenho pontos focais dentro da empresa e tenho pessoas que estão comigo no comitê. Essas pessoas formam esse meu entendimento multidisciplinar na empresa. E tenho projetos que eu lido junto com um parceiro meu de segurança. Nós dois somos o encarregado de proteção de dados, né? Eu sou o encarregado, a minha empresa é o encarregado, mas eu trago muito ele no projeto. Toda reunião a gente está junto, porque essa empresa precisa de um foco mais de segurança da informação. Então, de novo, é aquele ponto que a gente vai balanceando, né? Eu não sei aí para você, Leonardo, como que você tem visto aí essa necessidade multidisciplinar? Não tem como escapar. E eu diria mais, tem que ser uma pessoa que não só tem essas skills, mas tenha também uma habilidade de resolver problemas do dia a dia, entende? Para pensar fora da caixa. Ser aquela pessoa que adapta, aquele papo que a gente teve no meio da live, adaptar a metodologia que é fantástica à realidade da empresa. Se você for engessado, sem essa sagacidade, em algum momento você vai ter um gargalo. Em algum momento você vai travar. E aí fica ruim para todo mundo.
para o serviço todo, né? Eu falo muito que quando a gente fala de privacidade e proteção de dados, as oportunidades são ainda maiores, porque a gente está falando de uma área nova que não tem espaço para advocacia engessada. Aquele advogado que já presta serviço para a empresa há 1000 anos, quando vê falar de proteção de dados, a empresa fala, poxa, eu quero gente nova aqui. Eu quero gente que pense no negócio, eu não quero gente que vá travar processo, que vá travar meu serviço. Então, isso a gente vê também que é isso que você está falando. O encarregado, ele tem que ter essa mesma conduta. Todo mundo pensa assim, poxa, pô, LGPD vai ser mais um gargalo. Vai ficar parando no jurídico também. Quando eles percebem que a gente é que faz viabilizar, que o contrato não ia virar se a gente não entrasse com esse diferencial, ou que a gente realmente consegue lidar com as cláusulas, com as questões de uma maneira ágil, nossa, eles viram viram do nosso lado, né? Eles vêm realmente toda vez, todo contrato, eles falam, poxa, Denise, você pode dar uma olhada? Às vezes não tem nem nada de LGPD. Eles estão lá só querendo que eu fale mesmo que, olha, nesse aqui não precisa, tá tudo certo. Então a gente Então, consegue ter essa inversão assim, também. fantástico. A resposta que você dá para o cliente é sempre vamos conseguir fazer isso. Como? Aí a gente conversa. Mas você nunca chega para a pessoa e fala assim, então, não vamos fazer isso. Você não está travando. Você tem que chegar para a pessoa e falar assim, então, desse jeito não dá. Mas vamos pensar de uma forma que viabilize para não ter aquele ranço, vamos dizer assim, da pessoa que, pô, estou tentando aqui evoluir meu trabalho, pensa no cara chão de fábrica. Estou tentando aqui evoluir meu trabalho e o cara está me travando. Não é assim que a LGPD tem que ser para a empresa. A LGPD tá para a empresa para colocar nos trilhos, não para fazer uma parede, entendeu? Então, essa imagem do profissional que ele tem que passar. Uma pessoa que está ali para ajudar a crescer, a evoluir a empresa, a adequar a empresa aos ditames legais. Não uma pessoa para barrar, cortar ideias, falar assim, não vamos fazer nada. Porque quando o profissional começa a fazer isso, primeiro, na minha cabeça, ele está mostrando que ele é uma pessoa que é engessada, que a gente falou que é prejudicial, e por ser engessado, ele não consegue pensar em soluções criativas para resolver o problema do cliente. É isso que faz com que o profissional ele seja encarado dentro da empresa como uma pessoa que está ali para somar ou que está ali para arrumar entrave. E provavelmente essa pessoa vai ser substituída no futuro. Com certeza. Show de bola, Leonardo. Estamos aqui com o nosso tempo acabando. Deixar a mensagem final. Gente, nós abrimos algumas vagas de mentoria individual. Me chama no direct quem quiser saber mais. Estou realmente tratando isso de uma forma bem unitária aí. E a nossa próxima turma do LGPD para profissionais, o Leonardo foi da nossa última turma, a turma 14. Nós vamos abrir em setembro, porque a gente está reformulando aí, atualizando muita coisa do curso com essas últimas novidades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente pegou umas semaninhas aí para fazer uma atualização rápida, para que a gente possa abrir a próxima turma em breve, turma 15. Leonardo, eu te deixo aí com a sua mensagem final também. Muito obrigada. Eu você pelo convite, me colocar à disposição. Caso tenha uma parte 2, parte 3, sei lá, outro tema, a gente está aqui sempre à disposição. E é isso. Forte abraço para todo mundo. Me sigam aí nas redes sociais, que eu também posto coisas de LGPD, notícias, enfim, vida pessoal, problema, tudo, entendeu? Do meu dia a dia. E é isso. Estou sempre à disposição. Obrigada, Leonardo. Até mais, gente. Muito obrigada, gente. Um bom dia a todos.